Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tainá Fiore, jornalista, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre os jogos de volta das quartas da UEFA Champions League feminina. Sim, nós já temos nossos semifinalistas. O Barcelona vai enfrentar o Wolfsburg e o PSG vai enfrentar o Lyon. A gente começa falando do primeiro jogo. E que jogo foi esse, meus amigos? Barcelona e Real Madrid terminaram as quartas de final com um placar agregado de 8-3 para o atual campeão da Champions. Isso mesmo, a partida de ida foi 3-1 para o Barcelona e a partida de volta foi 5-2 para o Barcelona em pleno Camp Nou, com 91.553 pessoas, um novo recorde mundial entre clubes e seleções do futebol feminino. Simplesmente emocionante o que aconteceu no Camp Nou, a torcida gritando Alexia, Alexia, como faziam com o Messi. Então foi algo fora da curva, tivemos mosaico de empoderamento, que foi simplesmente sensacional porque o jogo dentro de campo foi muito bom. Diferente da partida de ida, o Barcelona entrou mais organizado. Então tivemos algumas mudanças, principalmente na titularidade. A Paredes voltou ali para a zaga, que é uma peça muito importante desse time. E aí tivemos algumas mudanças que fez com que aqueles grandes espaços que o Real Madrid conseguiu aproveitar no jogo de ida não fossem tão bem aproveitados assim agora no jogo de volta. O Barcelona abriu o placar com a Maria, com a Pilar. A Olga, que também marcou na ida, empatou. Aí, o que acontece? O Real Madrid virou o jogo com a Cláudia Zornosa. E aí, fomos para o intervalo. Na volta, a Aitana marcou aí o empate. Depois a Cláudia Pina, que já tinha marcado na ida, também marcou na volta. Depois tivemos um gol da Reina, Alexia Putellas marcou mais um. E para fechar com chave de ouro, a Carolina Hansen marcou o último gol. O jogo foi muito bom, o Real Madrid, conseguiu aprender a segurar o Barcelona. A gente tem que falar, novamente repetindo, 2 anos de projeto somente do Real Madrid. Então conseguir isso é algo muito grande. Uma atuação sensacional da Misa, que é a goleira do time, que já anunciou sua renovação até 2024. Então, extremamente importante aí nessa formulação do Barcelona, do Real Madrid, nesse crescimento do time, que o time quer para os próximos anos. E falando do lado do Barcelona, só o resultado do investimento tão grande que o time vem fazendo aí nos últimos 5 anos, manter uma base e agora criar um time campeão. E é realmente isso que o Barcelona mostra dentro de campo, que ele é um time campeão, que ele se adequa às situações. Foi muito bom, é um show ver o Barcelona dentro de campo. Para você que gosta de futebol bonito, para você que fala que futebol feminino não é bonito, que futebol feminino é isso, futebol é aquilo, blá blá, assista o Barcelona feminino contra esse Real Madrid. Aliás, assista o Barcelona feminino contra qualquer time, pois é um show, uma aula de futebol em campo. Aí você fala, ah, beleza, tivemos o El Clássico, agora não temos mais emoção. Vou te contar um negocinho, olha. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique se enfrentaram também na quarta-feira. O placar de ida tinha sido 2-1 pro PSG, mas, como eu já havia falado, o time do Bayern de Munique deu muito trabalho. E se tivesse acertado a finalização, tinha grandes chances de passar, Pois bem, o PSG abriu o placar, o Bayern de Munique foi e empatou, e aí, com a Lea, virou o jogo contra o PSG. Fez com que, isso foi aos 54, depois disso ninguém mais marcou, e a partida foi para os acréscimos, para a prorrogação. E aí, aos 112 da prorrogação, o PSG conseguiu empatar o jogo. Então a partida terminou 2-2. Só que como tinha, sido 2-1, terminou 4-3 PSG e o PSG conseguiu a classificação. Esse time do Bayern de Munique é muito importante a gente ficar de olho.
como eu falei, ele tem uma intensidade muito boa em campo, e isso aconteceu nesse jogo. Só que falta aquele último chutezinho da finalização. Quando esse time acertar e esse último chutezinho, vai dar muito trabalho para outros times também grandes, como é o PSG. E o Paris Saint-Germain é um time muito bem organizado. Então é um time muito legal de você ver em campo. E foi isso que também aconteceu nesse jogo. Já na quinta-feira, a gente teve o Wolfsburg versus Arsenal. O Wolfsburg saiu com a vitória por 2-0, 3-1 no placar agregado. E esse jogo tinha sido realmente o jogo mais equilibrado na ida, né? A gente teve um jogo muito pegado entre as duas equipes. Até ressaltei que o Arsenal tem grandes nomes como a Tobin e a Miedema, mas não consegue utilizá-los tão bem assim dentro de campo, né? Não consegue tirar o melhor de suas atletas. E isso aconteceu sim no jogo de volta. O Wolfsburg realmente, assim, amassou o Arsenal. O Wolfsburg teve um domínio muito grande do jogo e isso foi muito interessante, né? Quando o Wolfsburg perdeu a Harder, né? Ele perdeu um pouco a sua intensidade de jogo dentro de campo. E aí a gente viu isso contra o Arsenal. Como eu falei, os dois times estão numa mesma prateleira ali do futebol europeu. Então ia ser um jogo muito interessante. Mas parece que o Arsenal quase não entrou em campo, assim, sabe? Então foi bem difícil para o time inglês. E aí, muito merecidamente, o Wolfsburg conseguiu a classificação. Esse jogo tivemos lei do ex, quem abriu o placar foi a Holt. E aí depois a Wilson, que é do Arsenal, marcou um gol contra. Então foi um jogo muito interessante, da maneira também como ele foi construído, tanto na ida como na volta. E aí eu falo de time grande, de time campeão, eu falo de Lyon, né? O maior campeão da UEFA Champions League feminina. O time saiu com a classificação contra a Juventus. O jogo de ida tinha sido um jogo muito emocionante, que eu até fiquei arrepiada. Até chorei quando a Bonfantini virou e ali foi correr pra torcida, porque a gente que trabalha com futebol feminino, a gente que vive isso todo dia, a gente sabe a grandeza que é você ganhar de um Lyon, entendeu? O PSG talvez possa estar ali mais acostumadinho, talvez, mas para um time como uma Juventus é algo imenso, fora da curva, você ganhar de um Lyon, e ainda mais da maneira que foi, né? E esse jogo de volta, ele mostrou, primeiro, o quanto Ada é importante para esse time, pois foi ela que abriu o placar aos 33 minutos, então ela é uma atleta que fez muita falta no jogo de ida, como já havia falado que ela estava no banco, né? A gente foi um pouco poupada ali na ida, mas na volta entrou e foi muito bem, como sempre, né? Ela é uma atleta muito diferente. E aí a gente fala que o Lyon não está em sua melhor fase, no seu melhor futebol. O que a gente via do Lyon há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente não vê hoje. Não é o mesmo time, apesar de muitas peças ainda continuarem lá, mas o instinto de ganhar, o instinto de ser campeão, mesmo quando não está jogando o seu melhor futebol, continua muito forte. A gente fica, assim, né, muito feliz em partes por ver o Lyon tendo aí, passando para a semifinal, podendo entrar numa disputa nova de Champions, e acaba ficando um pouco triste, né, pela Juventus, até pela história que se construiu no jogo de ida, né, pela emoção e tudo mais. Mas foi um jogo muito bom, assim, pro lado do Lyon. O Lyon mostrou como ele é firme, como ele é forte, como ele ainda é muito grande e que ele ainda precisa ser muito respeitado. Então, foi super legal o jogo. E ó, pra vocês não esquecerem e já anotarem aí na agendinha, hein? As semifinais vão acontecer no dia 23 de abril e no dia 30 de abril. Então, nós temos Lyon e Paris Saint-Germain, Barcelona versus Wolfsburg. Barcelona versus Wolfsburg. O que esperar deste jogo? Bom, como eu falei, o Wolfsburg ele é um time que tem intensidade, que sabe jogar muito bem, ocupando espaços. Então pode ser que o Barcelona acabe sofrendo um pouco, que nem foi contra o Real Madrid ali no jogo de ida das quartas no primeiro tempo.
e o Real Madrid pressionou muito, conseguiu infiltrar muito bem. Então pode ser que isso aconteça com o Wolfsburg, é algo para o Barcelona tentar organizar, como fez no Camp Nou no jogo de volta. Lyon e PSG. Lyon e PSG sempre é um jogo grande, um jogo enorme e é um jogo de detalhe. Então é muito interessante ver dentro de campo, porque tem muita técnica, é muito tático, é pouco. Se você errar aquele ponto e vírgula, quem tiver mais erro de passe tem mais chance de perder, quem errar, chegar mais no gol, mas errar muita finalização. Então é aquilo, você tem que matar o jogo. Mas é muito interessante ver, principalmente agora, porque o PSG ali, né, a voz da experiência, a formiga, que na última classificação, no último jogo entre os dois times que ela estava, ela saiu chorando, foi super emocionante. Então vai ser muito interessante de ver, porque depois desse ponto final da formiga, né, é uma nova história aí na Champions. Mas são 2 jogos muito bons. Tem muita gente já falando, coitado do Wolfsburg, enfim, por estar enfrentando o Barcelona. Mas é aquilo, né? O Barcelona é o atual campeão, tem investimento, tem um time muito bom e tudo mais. Tem muito para se falar a favor. Só que tem que ficar de olho, porque o Wolfsburg é sim um time muito perigoso. Então tem que saber jogar contra ele para não ser tão incomodado assim. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando para vocês que a final é no dia 30 de maio. Então tá meio longinho aí, ó. Tem um mês mais ou menos. Mas vai ser sensacional. E perguntaram aí pra mim quem eu acho que estará na final. E não é palpite, tá? É torcida mesmo. Estou torcendo muito pra gente ter um Barcelona versus Lyon na final. São os 2 atualmente melhores times do futebol mundial feminino. E eu gostaria muito, muito, muito de ver esse jogo. Mas como eu falei, Lyon e PSG, definido nos detalhes, como a maioria das vezes. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma mensagem, alguma pergunta, ou quiserem saber sobre alguma coisa e querem que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aí embaixo que eu vou tentar responder vocês, gravar. E já se lembre, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque toda semana tem vídeo.